Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Quantos estão dispostos a tomar posse de uma palavra poderosa nessa noite? Uma palavra que pode mudar, transformar sua vida, sua casa, sua família, transformar seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos. Que Deus abençoe a sua vida aí, no nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua casa, a sua família aí também, no nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, algo que você tem que, em nome de Jesus, nessa noite tomar posse, porque a palavra ela é uma palavra que é viva, ela se renova. Então, mesmo nós acreditamos que sabemos o texto, nesse dia de hoje, a palavra se renovou na minha vida e na sua vida. A palavra ela é viva e eficaz. Então, quando você recebe a palavra, quando você toma posse da palavra, não tem como, na verdade, essa palavra não fazer algo na sua vida. Quando a vida dessa palavra encontra, em nome de Jesus, quando a verdade dessa palavra encontra, em nome de Jesus, a minha vida, e ela se manifesta na minha vida, não tem como eu não viver algo extraordinário da parte de Deus. Então eu quero que você hoje tome posse dessa palavra. Domingo aí, acho que passado, retrasado, eu não me lembro, nós ministramos uma palavra sobre a diferença de peleja e luta, na verdade, de sair para a batalha, amém, irmãos? E de, na verdade, viver numa peleja. E hoje eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que está aí em 2 Crônicas. Abra aí comigo, por favor, 2 Crônicas 20. Eu quero liberar uma palavra poderosa de entendimento sobre a sua vida nesses dias, porque eu creio que Deus faz através da palavra, e tudo Ele fez com a palavra, e Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja o firmamento, e houve, se firmou. Então é através dessa palavra que eu quero entregar sobre a sua vida algumas chaves aí no nome de Jesus, amém? Essa palavra existe 3 tempos, existe o tempo da ameaça, o tempo da oração, o tempo da resposta da oração, o tempo onde Deus, na verdade, age sobre aquilo que você está clamando. Então eu quero liberar sobre a sua vida, sobre essa palavra, em nome de Jesus, esse tema. E o tema de hoje é como vencer uma luta sem lutar. Amém, irmãos? Eu vou entregar algumas chaves, alguns cortes aqui, algumas verdades da palavra, alguns entendimentos na palavra. Vou entregar em nome de Jesus algumas chaves poderosas aqui. Quantos nessa noite precisa vencer algum tipo de luta nessa noite? Só quem tem luta na vida. Hoje eu encontrei com um irmão mais cedo. Ele falou assim, eu não vou em tal lugar não, porque em tal lugar lá o povo só fala de luta, eu nem quero voltar lá. E aí ele falando isso, eu falei, rapaz, esse negócio é uma confirmação, porque eu já estava com a mensagem liberada no meu espírito, eu já estava com a mensagem já pronta. E eu conversando com ele falou, rapaz, não vou nesse lugar de jeito, lá só é luta, é prova, é não sei mais o quê. E eu fiquei ouvindo ele falar, eu falei, meu Deus, então é isso que o Senhor quer falar nesses dias, né, nesse dia de hoje que é domingo. E eu quero liberar essa palavra, como vencer uma luta sem, fala lutar. Irmãos, acho que a melhor coisa é você ter uma liberação de Deus e vencer uma luta sem ter que lutar, irmão. Quantas lutas nós temos travadas nesses dias, sim ou não? Uma luta no nosso emocional, uma luta na nossa casa, uma luta contra nós, na verdade, dentro do nosso interior, uma luta contra as finanças, uma luta contra as verdades, uma luta contra as pessoas, uma luta, irmãos, contra as notícias, sim ou não? Tem hora que você escuta uma notícia, fica uma luta na sua mente, passa algo na televisão, você já olha, já tem aquela batalha no seu espírito. Então, nós temos várias lutas travadas, e essa luta aqui que nós vamos vencer, né, em nome de Jesus, vou falar de novo, essa luta aqui que nós vamos vencer. Meu Deus, toma posse disso. Esta luta aqui que nós vamos vencer é uma luta interessante, ela é uma luta que ela é gerada debaixo de uma ameaça. E nesses dias, irmãos, o inimigo ele tem tentado de todo jeito, na verdade, de nos ameaçar, de nos amedrontar, de nos acovardar, de não nos deixar posicionar. Essa é a maior vontade do inimigo, na verdade, de não deixar você, fala comigo, tomar uma posição. Irmãos, uma pessoa posicionada, direcionada, em um propósito, em um foco, não tem nada que possa impedir ela. Quem está entendendo o mistério? As pessoas falam, pastor, ser liberto do crack é difícil, ser liberto das drogas é difícil, ser liberto do cigarro é difícil, ser liberto da bebida é difícil. Tudo isso eu passei. Pastor, mas você deu trabalho, dei muito.
Foi pouco não. Mas quando você se posiciona, não tem como dar errado. Está entendendo o mistério? Porque Deus liberta. Manter liberto é posição minha. Quem está entendendo o mistério? Quando eu fui liberto, um tanto de demônio saiu do meu caminho, saiu da minha vida. Mas a caminhada, entenda isso, Deus não pôs um guarda no jardim do Éden e falou: olha, essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Se você pegar, tá vendo o guarda lá, ó, ele vai te prender, ou ele vai te atirar, ele vai, na verdade, impedir você de comer, não. Entenda isso, Deus, ele é um Deus que ele nos dá a opção. Então ele liberta, fala: Deus liberta. Ficar liberto é responsabilidade sua. Você acha que Deus vai ter como ficar te vigiando o tempo todo? Sim ou não? Aconselhando o irmão esses dias, eu falei: moço, quem acende a lata e põe fogo na pedra, não é o diabo, é você. Ele falou: não tinha parado para pensar. Porque a gente tem a mania de pôr tudo a culpa em quem? É no Satanás, moço. Sim ou não? Tem coisas que fala, humana. Por isso que no Éden teve 3 liberações de sentença. Uma na mulher, uma no homem e a outra em quem? Na serpente. Era tudo espiritual? Era tudo carnal? Deus separou direitinho. Foi essa a sentença da mulher, é a sentença do Adão e é a sentença do diabo, de Satanás. Quem está entendendo o mistério? E ainda teve uma sentença para quem? Para a cobra ainda. Falou que ali ia rastejar, sim ou não? Então entenda isso. Nessa noite eu quero liberar essa palavra, como vencer uma luta sem lutar, mas eu quero trazer um entendimento tão profundo no seu entendimento, na sua mente, para que você possa vencer essa batalha, na verdade que talvez você não tenha nem como lutar. Quem já ficou diante de uma luta, você fala assim: eu não dou conta nem de orar? Quem já teve assim? Ajoelhar e falar: Deus, eu não dou conta nem de orar, eu só vou, na verdade, aqui, ó, eu não sei nem como que eu vou sair. Então entenda, você já tem experiência. Ó, isso é bom, vou falar de novo, você já tem experiência. Sim ou não, irmãos? Então nós já temos experiência de vencer algumas batalhas. Só que nós temos, na verdade, muitas lutas, muitas batalhas, na verdade, sendo enfrentadas. Esse texto aqui de Crônicas, ele vai contar a história de Josafá. Fala, Josafá. A Bíblia nos fala que Josafá era o rei de Israel. E algo interessante aqui é que ele foi ameaçado. O inimigo do povo de Deus ameaçou Josafá, que era rei. E a Bíblia, ela vai narrar a história desse rei. E a história desse rei, ela é cabulosa, porque ela abre muitas chaves para que nós possamos pegar nessa noite. Então no versículo 20 aí, ó: sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles, ó, outros dos amonitas vieram a peleja contra quem? Josafá. Fala comigo, peleja. Quando Deus for falar, Ele vai falar a luta. Eu vou continuar no texto. Eu vou continuar trazendo fundamento naquilo que eu estou dizendo. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, entendendo que você não foi criado para viver em peleja. Você foi manifesto e gerado para enfrentar batalhas e romper elas e ser vitorioso em Cristo Jesus. Quem recebe isso no nome de Jesus? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti. Fala comigo, uma grande multidão. Tem hora que a gente se encontra assim, debaixo de uma grande dificuldade, que a gente não sabe como que vai lidar, como vai enfrentar. Mas olha, da além do mar da Síria, e eis que já estão aonde? Azazon Tamar, que é de Eigedim. Então Josafá, fala comigo, temeu. Ah, isso é muito bom. Ele o quê? E se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum fala comigo, em todo Judá. Então entenda, olha, do versículo 3 ao 7, olha, eu pus 7 características. Olha a coisa interessante que aconteceu. Como vencer uma luta sem lutar? Primeiro, ele confiou, buscou, jejuou, se posicionou, teve unidade no propósito, reconheceu e lembrou dos feitos do Senhor. Todas essas coisas ele fez. Do 3 ao 7. Então, como vencer uma luta sem lutar? Entenda isso. Quando a gente fala em luta, parece que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Mas quando a gente entrega, Deus se levanta a nosso favor. Deus disse assim no Salmo: se levanta-se Deus e dispersa os nossos inimigos. Quando você recebe isso, se levanta Deus em nosso favor nesses dias, em o nome de Jesus, e que seja disperso os nossos inimigos. Quem recebe isso?
Então entenda, é natural em toda ameaça, fala comigo, gerar medo. Josafá fala comigo, temeu. Entende isso? O medo nunca pode ser um agente limitador na sua vida. Quem está entendendo isso, irmãos? Tem gente que por medo está numa dificuldade há muitos anos. Medo de tomar a decisão, medo de falar da situação, medo de tocar no assunto, medo de assumir a dificuldade. Medo, irmãos, o medo não pode ser um agente de bloqueio na minha e na sua vida. Tem gente que não está cumprindo o ministério por medo. Ah, pastor, eu sei que Deus me chamou, mas quando toca nesse assunto, eu estou com medo. Josafá temeu. Ele temeu, na verdade, os inimigos? Sim. Temeu o inimigo e correu, fala, para Deus. Porque quando ele temeu, olha que coisa interessante. Por que, pastor, que você está falando isso? Fala comigo assim, ou eu venço o medo, ou o medo me vence. Fala assim comigo, nessa peleja que o inimigo está tentando gerar, eu preciso vencer. Porque ou eu venço o medo, ou o medo me vence. Quem está entendendo o mistério, irmão? A Bíblia nos fala que quando Deus foi cobrar o talento daquele homem, ele falou assim, Senhor, eu temi. Peguei o seu talento e enterrei. Ele falou assim, homem, você sabia que eu colhia até onde eu não plantei. Por que você não pegou o talento e não pôs no banco para que rendesse juro? O medo não pode ser um agente de bloqueio em nada que você está fazendo nesses dias. Desde 2020, 19, final 20, aí nós estamos no 21, o medo impera, sim ou não? Há uma atmosfera de medo. E o medo, quando ele te domina, ele te bloqueia. O medo, quando te domina, ele te atrasa. O medo, quando ele te domina, ele não te deixa agir. Josafá temeu, mas buscou o Senhor. O que isso quer dizer com isso, pastor? Esse medo é bom. Existe um medo que é bom e existe um medo que é de bloqueio. Quem está entendendo? Porque se você não tiver medo de nada, aí fica perigoso. Está entendendo isso aí? Ah, eu não tenho medo de fazer nada. Eu não tenho medo de fazer, eu não tenho medo de falar porque eu falo. Eu não tenho medo de... Aí é perigoso. Gente que não tem medo de nada, geralmente não está vivo. Está entendendo o mistério, irmão? A gente precisa ter um medo. Mas esse medo, ele tem que ser na verdade, um medo racional. E não um medo que te impede de agir. Um medo que te impede de tomar uma decisão. Um medo que te impede de abrir mão de alguma coisa. Então leia o 3 comigo de novo, por favor. Josafá temeu e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou o quê? Fala assim, teve unidade de propósito. Olha, pensa comigo. Nós estamos no final do mês, sim ou não? Nós temos uma semana até domingo que vem, não tem? Se nessa semana, você na sua casa falar, ó, nós vamos jejuar nessa semana toda para um propósito. Vai haver, fala comigo, uma concordância de, fala propósito. Então entenda, nós não precisamos ter medo daquilo que o inimigo está, na verdade, nos ameaçando. Nós precisamos, na verdade, entender que o Deus que servimos é muito maior do que qualquer ameaça que possa surgir. Quem recebe isso no nome de Jesus, irmão? Sim ou não, irmãos? O medo, irmãos, ele precisa ser enfrentado. Abra comigo, Ed, por favor, Marcos 5,33. Marcos 5,33. Olha o que o medo faz. Olha que coisa interessante. Quando você vence o medo. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, fala comigo, temendo e tremendo, aproximou-se. O quê? Aproximou-se e o quê? Prostrou-se diante dele e disse toda o quê? Então entenda, o medo não pode te bloquear de dizer o quê? Quem que é essa mulher? Do fluxo de sangue. Ela tinha dito na sua mente muita fé. Porque tem gente que tem fé demais, mas vive debaixo de jugo de medo. Está entendendo o mistério? Ela teve fé para tocar. E a mesma fé que ela tocou, ela rompeu o medo. Porque depois que ela toca, Jesus pergunta, quem me tocou? E ela temendo, porque não podia estar naquele lugar. Porque ela não podia ter entrado no meio do povo, no meio da multidão. Ela temendo se revelar, ela temendo mostrar que foi curada. A Bíblia nos fala que ela enfrenta o temor, o medo, e se apresenta. E quando ela se apresenta, ela não só é salva. Quer dizer, ela não é só curada.
ela é salva também. Então entenda isso. E quando você vence o medo, fala comigo, gera salvação. Fala bem forte, gera salvação. Irmãos, nesses dias, as pessoas estão temendo muitas coisas. E o medo está nos impedindo de avançar em muitas das áreas. Sim ou não, irmãos? Versículo Crônicas 20, por favor, Ed. 24. O 20, versículo 4. Olha que coisa interessante, para quem não tem medo e para quem não está, que o medo é um agente de bloqueio. Deus, na verdade, para quem não tem medo, a gente entende que Deus é o nosso socorro. Josafá entendeu isso, quando ele se pôs a buscar. Versículo 4 e 5, olha que coisa interessante. O Senhor é o nosso socorro. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar a quem? Ao Senhor. Você veio para buscar quem nessa noite? Vou perguntar de novo, você veio para buscar quem nessa noite? E se pôs, Josafá fala, em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de quem? Diante da onde? Então entendo, fala comigo, meu Deus é o meu socorro. Ah, eu creio nisso, irmãos. Quantos tem Deus por socorro nessa noite? Aleluia, graças a Deus. Fala comigo, Jesus é a rocha do socorro. Ah, irmão, nós estamos firmados em Jesus, Ele é a nossa rocha, e Ele é essa rocha de socorro, na minha e na sua vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem a versão King James aí, Ed? Tem? Põe aí para mim, 1 Samuel 7,12. Vou te provar isso, que Jesus é rocha de socorro. Nós estamos falando que Ele é o nosso, fala comigo, socorro. Olha o que diz o texto. Então Samuel mandou o quê? Para quê? E deu o nome dela o quê? Que é B. Que significa? Querendo dizer o quê? Eu creio nisso. Aleluia! Jesus é a nossa rocha de socorro. Para quem não tem medo que paralisa, Jesus é a sua rocha de socorro. Quando você recebe isso? Olha a atitude dele no 6. E disse, Senhor Deus. Quer dizer, 4, né? 4, 5. Pois-se Josafá fala em pé. Irmãos, entenda isso. Se você não tem que temer, se você não precisa temer, se o medo não te paralisa, se Jesus é o nosso socorro, se Ele é essa rocha de socorro. Versículo 5 fala que Ele se pôs de que jeito? Na congregação. O que você entende com isso, pastor? Nessa noite, coloca o seu espírito de pé. Coloca o seu entendimento de pé. Não deixa o inimigo, irmãos, negociar com a sua mente. Se coloque de pé nesse lugar. Se coloque de pé em entendimento no seu espírito. Não aceita, irmãos, em nome de Jesus, a mentira de Satanás. Não aceita, irmãos, o inimigo falar que não tem jeito, que não dá conta, que não vai acontecer, que nada vai mudar, que as coisas não estão boas. Não aceite isso. Se coloque de pé nessa noite, nesse lugar. Porque ele está dizendo na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O que isso quer dizer com isso, pastor? Ouvindo uma palavra dessa, não tem como eu não me posicionar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer em nome de Jesus, irmãos, que essa luta que eu não tenho que lutar, entenda, mas ela envolve um tanto de atitudes que eu preciso tomar. Está entendendo isso, irmãos? Não quer dizer que você não tem que lutar, que você não tem que tomar atitudes. Porque entenda isso, Deus ele move através da minha e da sua decisão quando você recebe isso no nome de Jesus. No versículo 6 ele começa a orar. E olha o que ele diz. E disse, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és Deus no aonde? Nos céus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem possa te...
Ah, esse é o Deus que estamos seguindo. Quem recebe isso, irmão? Essa oração, fala comigo, ela revela intimidade. Fala intimidade com um Deus que já fez coisas grandes no passado, faz no presente e vai fazer no futuro. Oh, aleluia! Então a oração dele começa, fala comigo, com muita intimidade. Intimidade, irmãos, é tudo que nós precisamos desses dias. Quem está entendendo o mistério? A gente quer ser íntimo de Deus quando as coisas dão errado. Sim ou não? Quando as coisas estão difíceis, a gente quer se aproximar de Deus, não é verdade? Mas intimidade não é para aproximação, irmão. Intimidade é para relacionamento. Está entendendo isso? Se uma pessoa aproxima de você só quando ela precisa de você, o que você pensa dela? Hã? É isso que nós somos, né? Sim ou não? Hã? Fala o seu irmão, chupa essa manga azeda, põe sal, se vira. Se uma pessoa toda vez que precisa de você, ele te libera. Você pensa o que é dele? Quando ele está bem, ele o quê? Fala assim, dá linha. Sumiu. Ninguém vê mais. Não é verdade, não é? Intimidade, irmão, fala de relacionamento. É na dificuldade, está lá. É na luta, está lá. É na batalha, está lá. É na escassez, está lá. É na bonança, está lá. A maioria das pessoas está bem, esquece. Você não vai ver mais. Então eu estou falando de uma intimidade aqui, ó. Uma intimidade, na verdade, de experiência com Deus. Porque quando ele começa a orar, ele fala dos feitos do Senhor, fala do tamanho do poder de Deus, revela aquilo que Deus é, para mim e para você. Quem recebe isso, irmão? Levanta a mão, eu profetizo nesses dias. Que Deus vai gerar um nível de intimidade para com você e Ele. Quem é íntimo da pessoa, ouve ela. Que você possa ter intimidade com Deus ao ouvir a sua voz. Sentir a sua presença, ser tocado pela sua presença, ser tocado pela sua presença e pela sua glória. Eu profetizo nesses dias um nível de intimidade, não de precisão, mas um nível de intimidade de relacionamento. Em o nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não profetizo um nível de intimidade só quando as coisas estão errado, quando as coisas não estão bem, quando as coisas na verdade estão de mal a pior. Não, eu profetizo sobre a sua vida um nível de intimidade que vai gerar relacionamento. Quem recebe isso no nome de Jesus? Olha o que ele segue falando: porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de quem? De Abraão, teu. Ele ora com muita intimidade. Ó, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo ou peste ou fome. Olha que coisa legal, Deus abençoe, meu querido. Se algum mal, vamos de novo, nos sobrevier, espada, juízo, peste ou o quê? Fome. Nós o quê? Nos apresentaríamos diante desta casa. E diante do quê? De ti. Pois o teu nome está na onde? E clamaremos a ti, na nossa, e tu nos. Então entenda, você serve um Deus que ouve e livra. Glória a Deus. Fala comigo, a oração de Josafá tem o poder de Deus, na verdade, ouvir e agir. Fala, a oração de Josafá, melhor, revelou na verdade, a bondade de Deus, que nos ouve e age a nosso favor. Fala, eu creio. Fala, em nome de Jesus eu tomo posse. Irmão, é nesse lugar, nesse momento que Deus te ouve e Deus te livra. É nesse lugar que Deus te ouve e que Deus age na sua vida. É nesse lugar. O que você quer dizer com isso, pastor? Então quando a palavra vem, tome posse. Receba ela. Abrace essa palavra. Não deixe o inimigo roubar isso do seu coração. Quem está entendendo isso, irmão? Versículo 10.
Fala comigo, intimidade é uma coisa. Fala, dependência é outra. Dependência, irmãos, é impressionante. Porque nós dependemos de Deus 100%, sim ou não? Sim ou não? Só que tem hora que a gente quer andar pelas nossas decisões, pelos nossos pensamentos, pelo aquilo que a gente acredita, pelo aquilo que a gente crê. Tem hora que a gente pensa que a gente não depende de Deus. Tem hora que a gente quer seguir num rumo sem propósito, sem destino, sem meta, sem objetivo, sem, na verdade, entender nada daquilo que Deus está falando no nosso coração. Então, dependência é algo, na verdade, que é muito difícil da gente entender e aceitar. Quem está entendendo? Quem já ficou na mão de uma pessoa dependendo? Quem já falou assim, eu não quero depender de ninguém? Quem já falou assim, eu não vou depender de ninguém? Quem já falou assim, eu nunca vou depender de fulano? Não é verdade, irmãos? Dependência soa mal para nós. Ah, fulano ficou na minha dependência. Cuidei de fulano. Ajudei fulano. Está entendendo o mistério, irmãos? A oração de Josafá revela uma dependência impressionante. Porque depender de Deus é a melhor coisa que existe na face da terra. Depender de Deus quer dizer que você está andando na direção daquele que você depende. O que é isso, irmãos? Depender de Deus é viver uma vida de milagre, irmãos. Tem gente que fala, pastor, eu queria... irmãos. Tem uns que falam, pastor, como é que eu faço para mim ter os chamados? Foi uma palavra, já fala, chamado, não foi nós que chamou. Está entendendo o mistério? Pastor, eu queria tanto esse negócio. Não, irmão, não funciona assim querer, irmãos. Só querer não muda. Só que ficar querendo não muda nada. Quem está entendendo, irmãos? Eu vi as pessoas pregar e eu ficava pensando, falei, meu Deus, como é que esse povo lembra dessas coisas? Como é que o pastor sabe esse tanto de pregação? Eu ficava vendo ele pregar, e ele pregava o mês inteiro, 4 pregações, tinha 4 na quinta, chamava a quinta do milagre, não era a quinta mover das águas. E ele pregava, irmãos, 8 pregação no meio. Eu falava, meu Deus, como que ele rume esse trem? Como que ele lembra essas mensagens? Como que ele lembra essas coisas? E um dia eu cheguei nele e falei, rapaz, eu queria, se pudesse pôr um chipzinho na sua cabeça e passar para mim. Ele ficou rindo. Ninguém quer dureza, a gente só quer moleza. Não é verdade? A gente quer ser usado, mas não quer ler a Bíblia, não quer renúncia, não quer vida de santidade, não quer compromisso com Deus, não quer nada. Meu Deus, eu ficava pensando, 2 coisas que eu tinha dúvida: como que ele pregava daquele tanto e como que ele revelava. A revelação era cabulosa, que eu ficava pensando na minha mente. Será que Deus fala no ouvido dele e ele conta para as pessoas? Será que ele escuta no coração e ele fala? Como é que é esse negócio de revelação? E eu ia perturbava ele, falava, rapaz, deixa eu te perguntar um negócio. Quando Deus fala, como é que você revela isso que te diga, vai falando essas coisas? Como é que é? Fala no seu ouvido, vem do seu coração, você escuta uma voz do além? Como que é esse negócio? E eu perguntava muito a minha avó também sobre isso. Vó, só quando Deus está usando a senhora, como é que é? Só escuta uma voz? É como se fosse um fantasma falando? Como é que é esse negócio? E ela fala, não, meu filho, tem hora que eu sou usado por Deus, eu não lembro nem o que eu falei. Eu falava, agora complicou, como é que eu vou falar um trem que eu não lembro? Eu pensava comigo, como é que eu vou ser usado? E o pastor falou, não, não funciona assim não. Porque tem hora que a gente quer ter o que o outro tem, mas não quer pagar o preço que o outro pagou. Você está entendendo o mistério? Não é assim, irmãos? Pastor, eu queria viver pela fé. Ei, irmão, você não sabe o que você está falando. Pastor, eu quero viver pela... Irmã, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Sim ou não? Mas é algo interessante. Viver pela... E viver da... duas coisas distintas. Entendeu o mistério aí? Viver da... E viver pela... Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? E eu perguntava para ele, falava, pastor, como é que o senhor lembra esse tanto de texto? Como é que o senhor prega esse tanto de vez e toda vez uma palavra? Ele falou, Wesley, isso aqui fala comigo. Dependência. É tudo aquilo que a gente não quer. Depender, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ou tem que a frase, a mulher, eu não vou depender do meu marido. Muitos casamentos é assim, não é? Geralmente acaba quando é assim. Geralmente não dá certo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Que nós somos feitos para depender um do outro. Eu dependo da Josi, ela depende de mim. Está entendendo o mistério, irmãos? Nós somos feitos para andar lado a lado. Por isso que tirou da onde? Do lado. Não é nem à frente, nem atrás. Está entendendo o mistério, irmãos? Sim, entendeu o mistério? Então eu perguntava a ele, falou, não funciona assim não tem como dar não. E eu falava assim, não, mas eu li o texto. Eu era esperto, irmão. Eu li a palavra e lançava na pessoa. Eu falei, mas eu li que a unção passa. Elias não deu para Eliseu? Ele falou, sim, deu, mas você viu a caminhada de Eliseu? Não, essa parte eu não li, não, eu larguei para lá. Eu achei que era só a unção, estava bom. Está entendendo o mistério, irmão? É fácil falar, não é? Eliseu morreu, irmãos. Eliseu morreu doente, de câncer.
Apesar de fazer aquele tanto de milagre, morreu doente. Tem coisas que a gente não... É uns mistérios na palavra. Paulo não orou para Timóteo, falou para ele, ó, você bebe lá aquele vinho medicinal, que é muito bom para o seu estômago. Está entendendo, irmão? Tem coisas que a gente não explica. E eu falei para ele, não, só você orar para mim, tudo que você sabe vem para mim. Ele falou, não, não é assim não, funciona assim não. Isso não é assim que funciona. Você vai ter que buscar, você vai ter que jejuar, você vai ter que ler Bíblia. Como é que você vai lembrar de um tem que você nunca leu? Eu falei, tem sentido, né? Não dá para pôr um HD e descer a Bíblia inteira não. Ele falou, não, não é assim não, moça. Não funciona assim. Fala comigo, dependência. Fala tudo aquilo que a gente não quer. É depender. Eu lembro, irmãos, de uma época que eu passava tanta luta mais essa Josi, Lene, mas essas meninas, e dependendo de Deus. Eu tomei trauma de gás. Irmão, o gás acabava e eu não tinha dinheiro, mas eu chorava. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou na prova, estou no deserto, eu estou no inferno, onde eu estou? Aí acabava o gás, meu coração batia, eu ficava assim, eu falava, meu Deus, eu vou bater para comprar esse gás, pelo amor de Deus, que acaba rápido. Porque quando não tem, acaba rápido demais, irmão. Quem está entendendo? Hoje eu tenho trauma de gás, eu tenho 3. Quando eu olho nesse, irmão, nossa, meu fico rindo. Tem dia que parece que é doido. Eu olho para ele e fico rindo para ele. Vai, acaba, praga, acaba. Acaba que eu quero te trocar. Irmão, não, tá trocar até sem acabar. Tem hora. Irmãos, eu olho, irmão. Porque, irmãos, a gente, quando tá passando luta, prova, porque todo mundo vai passar, não tem como. É uma luta, é uma prova. Era difícil demais, irmão. Era complicado demais. E aí ficava na dependência do Senhor. E de repente, irmãos, Deus operava um milagre. Mas quando a Josi gritava, o gás acabou. Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu começava. Porque a gente, na prova, a gente murmura muito, sim? Esquentava o leite no álcool, a Josi está lembrando ali, ó. É perigoso, irmão, fica veaca, hein? Álcool de poço é um perigo. Vamos lá. Quando a gente está na prova, fala comigo, a gente reclama muito. Porque o primeiro agente que se manifesta na prova, quando você está sendo provado, é a reclamação. E eu escutei uma frase interessante, 10 minutos de oração é muito mais poderoso do que 1 ano de reclamação. Está entendendo o mistério, irmão? Se estiver na prova, não reclama não. Por quê, pastor? Porque o deserto é do tamanho da nossa língua. Quanto mais você reclama, mais ele aumenta. O povo reclamou no deserto, ficou mais 40 anos. Porque murmurou contra Deus e contra Moisés. Mais 40? Então o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. É ruim de ouvir isso, né, irmão? Mas é uma verdade. Fica reclamando. Irmãos, olha a frase. No mesmo lugar que estão as reclamações, estão as oportunidades. Pode anotar, irmão. Você vai precisar disso um dia. O que você quer dizer com isso, pastor? No mesmo lugar que acabava o gás, era o lugar da oportunidade de eu bater o joelho no chão e orar e Deus mandar. Era automático, irmão. Depois que eu caí em si, depois que eu ficava afobado, eu falava, Deus, não tem jeito, eu joelhava. Começava a orar, e começava a clamar, e começava a pedir, e começava a falar, meu Deus, manifesta o gás. Irmão, tinha dia que a gente ficava parecendo menino na fé, eu pegava o bujão, enche o bujão, e não enchia. Já orei esse trem, irmão, já orei. Você não sabe o que é luta, não. Ei, pastor, sofre, irmão, não é brincadeira, não. E eu falava, meu Deus, enche esse bujão, meu pai, o Senhor pode materializar. O Senhor parou o vento, o Senhor fez a tempestade acalmar, põe gás no gás. Quem está que oração mais besta, né, irmão? Põe gás no gás. E, irmãos, passavam uns minutos, Deus falava, não é assim que eu vou fazer, meu filho. Aí eu ajoelhava, dependência, eu ajoelhava, falava, Deus, manda. E de repente, irmãos, Deus mandava. Porque quem depende de Deus nunca fica sem resposta. Em nome de Jesus. Versículo 10 eu disse, né? Fala de dependência. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitido passar Israel quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os o quê? Destruíram. Eis que nos dão o que? Fala o pago. Vindo para lançar-nos fora da tua herança. Que nos o quê? Fizeste herdar. Isso aqui foi quando o povo de Israel desviou desse povo aqui e deu problema. Quem está entendendo, irmão? Fala comigo, todo problema. Fala mais forte, fala assim, todo problema que eu desvio dele no passado, ele vai gerar problema no futuro. Está entendendo o mistério? Aqui a Bíblia está nos ensinando.
Aí ele diz no versículo 12: ah, Deus. Deus de quem? Deus de quem fala? O nosso Deus. Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há, fala, força, perante essa o quê? Grande multidão, que vem contra nós. E não o que sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão... Olha, nosso Deus, porventura não julgará, porque em nós, fala comigo, não há força. Essa palavra aqui é interessante, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem coisa que não é por força, não é por muito falar, não é por muito exigir, mas é pelo poder de Deus que ele opera. Versículo 13: em todo o Judá, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, e as o quê? E as suas mulheres, e os seus filhos. Eu creio nisso. Propósito. Sim ou não, irmão? Fala, dependência. Eles estavam falando comigo, dependendo. A oração dele vem até o 13. Fala comigo, muita dependência. Eu creio nisso, irmão. Fala comigo, dependência. É fitar os olhos no Senhor. Ah, irmão. Isso é muito bom. Semana eu fui na casa da missionária, uma Alba, e nós sentamos na mesa e ela contou uns 2 testemunhos sobre dependência. E é muito bom, irmãos, a gente poder ouvir esses testemunhos de dependência. Eu acho isso muito poderoso, porque a gente vive uma vida pela fé, não é verdade? Pela fé que temos e pela fé que pregamos. Eu estava com a missionária Malba e ela contou um testemunho que nesses dias, nessas semanas para trás, Deus fez um milagre na vida dela, na área da dependência. Ela dependeu do Senhor e Deus gerou um milagre poderoso da parte de Deus. E eu fico feliz, irmãos. E eu creio que em nome de Jesus, ainda esse ano, grandes milagres vão ser gerados. Pela nossa dependência em Deus, em nome de Jesus. Quantos recebe? Fala comigo, a resposta de Deus agora. Porque não existe oração sem resposta. A Bíblia fala, Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e eu te responder-te-ei, diz o Senhor. Responder-te-ei de que jeito? Com coisas grandes e firmes que não... Fala, tem muita coisa que eu não sei. Fala a meu próprio respeito. E Deus há de me responder. Versículo 14, a resposta. Olha que coisa interessante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Mataias, levita dos filhos de Azar. Fala, quem veio? Fala, o Espírito do Senhor. Fala, Deus se manifestou no meio da congregação. Fala comigo, Deus se manifestou. Fala assim comigo, deixa Deus se manifestar. Fala assim, hoje aqui. Bate no coração e fala assim, hoje aqui. Fala assim, Espírito Santo de Deus, se manifesta hoje. Fala comigo aqui. Eu creio nisso. Fala bem forte, hoje aqui. Agora eu vou te explicar por que Deus se manifesta. Olha que coisa interessante, versículo 15. E disse, fala comigo, dai ouvidos. Dai ouvidos todo Judá e vós, morador de Jerusalém. E tu, ó rei, Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Deus diminuiu o problema? Não. Pegou o mistério? Deus não diminui o problema. Porque a gente tem mania, não tem? Já, o irmão está passando, é coisa mole. Tem mania ou não tem? Nossa, mas fulano é mole. Nem é difícil nada, nem é difícil. Irmão, problema é problema. Talvez para você não é grande, mas para a pessoa é grande. O que eu contei aqui sobre gás, talvez a pessoa nunca passou dificuldade com gás. Nunca foi um problema. Mas para quem já teve, sabe o que eu estou falando. Está entendendo o mistério, irmãos? Quem já passou luta, sabe o que eu estou falando. Então Deus não fala comigo, diminuiu o problema. Desta grande multidão, pois esta peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. Eu creio nisso. Então Deus
No 14 ele se manifesta, ele se posiciona, e quando Deus se manifesta, é para que eu e você possamos dar, fala, ouvidos. Fala assim, dá ouvidos ao Senhor. Fala assim, dá ouvidos ao Senhor. Toda vez que você dá ouvidos ao Senhor, essa peleja que você está enfrentando não é sua. Ah, irmãos, eu tomo posse disso. Quem recebe? Toda vez que você dá ouvido ao Senhor, essa peleja que o inimigo está tentando gerar não é sua, mas é do vosso Deus. Ele está falando, essa peleja não é mais sua. Mais de onde? Mas é da, essa peleja não é vossa, mas de Deus. Eu amo essa palavra, irmãos. Porque nesses dias, nós vamos encerrar esse mês, vamos entrar o mês de agosto. E é um mês, irmãos, que nós vamos estar, bem dizer, mais passando do meio do ano, senhor não? E é um mês onde eu e você vamos nos posicionar para viver coisas grandes em Deus. Irmão, tem gente que vai viver um milagre tão grande nesse mês, que vai falar, vai ficar impressionado daquilo que Deus vai fazer. Vai ficar sem entender o que Deus vai fazer. É nesse mês que Deus vai manifestar algo grande para aqueles que ouvem, para aqueles que estão ouvindo e para aqueles que se posicionam. Deus vai tomar nas suas mãos toda a dificuldade que o inimigo está tentando gerar. Por que eu estou falando? Olha o 16, vem comigo, 16 e 17. Deus sabe onde está o seu inimigo. Se ele sabe, é ele quem se manifesta. Eu disse que nessa batalha você não vai ter que lutar. Só se posicionar nessas características. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela lateral de Zim, e os achareis no fim da onde? Fala, todo vale tem fim. Ah, não fecha o olho e fala assim, eu creio que todo vale tem fim. Fala, toda peleja acaba hoje. Fala, todo vale tem fim. Eu creio nisso. Achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parados, e vede a salvação do para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não o quê? Nem o quê? Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Existe uma batalha que dá para ser vencida sem lutar, só se posicionando. Essa palavra aqui, ficar parados, não quer dizer ficar parado, estacionar não, irmão. Quem está entendendo? Está entendendo? É ficar parado sem fazer aquilo que Deus vai fazer. Está entendendo isso aí, irmãos? Porque tem gente que acha que ficar parado é ficar sem fazer nada. Não, irmão, aqui não é isso não. Ele ficou parado confiando em Deus, mas fazendo alguma coisa. Quem está entendendo? Parado confiando em Deus, mas fazendo alguma coisa. Ele estava assim, portanto, ficar quietos, parados. E vede a salvação do Senhor convosco, ao Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será o quê? Convosco. Quem recebe isso em nome de Jesus? Fala comigo, Deus sabe onde está meu inimigo. Fala, Deus sabe onde está a dificuldade. Fala, Deus sabe que essa batalha foi gerada para que eu possa, na verdade, vencer. Fala, essa batalha foi gerada para ser vencida. Irmãos, então entenda, numa batalha que você não tem que lutar, que você, na verdade, só precisa se posicionar. Olha o tanto que Josafá confia em Deus. Eu já estou encerrando. Olha o tanto que Josafá confiou em Deus. Versículo 18 e 19. Olha a luta que você não tem que lutar. Como que você tem que se posicionar? Então Josafá o quê? Com o rosto na onde? Irmão, para quem estava sendo ameaçado, o inimigo contra ele, essa era a pior posição de estar, senhor não? Porque quando você se prostra com o rosto em terra, você não tem defesa nenhuma. É realmente entregar nas mãos de Deus. É realmente confiar, é realmente depender, é realmente entregar. Nessa semana, quantas vezes nós prostramos com o joelho em terra? Com o rosto no pó. E ficou caladinho e falou, Senhor, estou entregando nas tuas mãos. A gente é algo simples, mas quantas vezes você fez na semana?
Falar é simples. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Quantas vezes nós fez na semana? Quantas vezes nós fechou a porta do quarto, bateu os dois joelhos no chão, colou a testa no chão e falou: Deus, socorre. Falar é fácil, fazer é complicado. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que a correria é tanto que a gente só ora de pensamento e quando ora, não é verdade? Tem hora que a correria é tanto que a gente não tem tempo de agradecer, não tem tempo de orar, não tem tempo de ver o que o Senhor está fazendo, não tem tempo de agradecer por aquilo que Ele já fez, não tem tempo de agradecer pela promessa do Senhor na nossa vida. Então fala, Josafá confiou a ponto de ajoelhar e se prostrar. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante como vencer uma luta que não precisa, na verdade, ser lutada. Que essas duas características. Prostrando, faria adorando. Tudo que você não quer fazer quando você está debaixo de dificuldade. Adorar, prostrar, é tudo aquilo que a gente não quer fazer quando a gente está debaixo de dificuldade. Não é verdade? A gente não quer que a pessoa nem fale, não, irmão, isso aí é simples, eu já passei, isso aí não é assim não. Você já apela com a pessoa, não é verdade? Não é? Ele prostrou e todo, na verdade, Judá se posicionou em adorar ao Senhor. Como vencer uma luta sem lutar? Prostrando e adorando. Esse é o mistério. Esse é o segredo. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a dificuldade, mas eu estou te dando o caminho. Como vencer essa luta em um nome de Jesus. Quantos recebem no nome de Jesus? Então ele se o que? Fala, prostrou. Então olha a luta de quem não tem que lutar. Fala comigo, prostrando. Ele deixou, falar comigo, nas mãos do Senhor. E também adorou. Oh, aleluia. Isso aqui é loucura, irmãos. Como é que você adora algo que não foi vencido ainda? Quem está entendendo, fala comigo, é fé. Não é verdade, irmão? É fé. É agradecer pelo aquilo que não tem. Fala comigo, fé. É acreditar naquilo que não está vendo. Fala, é fé. Fala, é confiar naquilo que ainda nem está enxergando. Fala, é fé. Isso é fé. Versículo 19. Eu li 18. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz, fala, muito alta. Entenda isso, no mesmo tempo que prostrou, fala comigo, também levantou. Por quê, pastor? Não dá para ficar só prostrado. Está entendendo o mistério? Quem entendeu o mistério? Não dá para ficar só prostrado. Tem que, no mesmo ponto que você levantou, os levitas se fala, posicionou para adorar. Quem está entendendo o mistério? Versículo 20. Fala comigo. Deus respondeu a oração. Fala comigo. Agora é Deus agindo na oração que foi feita. Isso para mim é a melhor parte. Porque primeiro ele é ameaçado, ele ora, exalta, depende, tem intimidade. Agora Deus responde a oração, agora Deus agindo na oração. Eu quero que você fique de pé no nome de Jesus, nós vamos ler. Versículo 20. Vencendo uma batalha, adorando ao Senhor. Olha o agir do Senhor. Olha a resposta que Deus dá para os inimigos de Josafá. Rei de Judá e de Jerusalém. Olha que coisa forte. Quem está comigo? Olha a resposta que Deus vai dar na ação de Deus. Irmãos, quando Deus age, Ele age é para resolver. Quem está entendendo o mistério? Quem recebe? Vou falar de novo. Quando Deus age, Ele age é para resolver. Quem recebe? Porque tem gente, irmãos, que fala, Deus age. Quando Deus começa a agir, misericórdia. Misericórdia não, irmão, deixa Deus agir. Quem está entendendo? Deus faz uma obra nesse marido, faz uma obra... Não, quando Deus começa a agir, meu Deus, tem misericórdia. Não resolve, não adianta. Você decide. Você quer que Deus age ou não? Está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Quando Deus age, Ele age para resolver. E quando Ele está agindo, irmãos, o agir dele não é compreendido pelo entendimento do homem. Tem hora que a gente pensa que está dando tudo errado, e Deus está falando, vai dar certo, fique tranquilo. Só confie que vai dar certo. Tem hora que parece que está caminhando para a morte, mas Deus fala, está caminhando para a vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a vida. Quem recebe, irmão?
Então aqui fala, é Deus agindo. Fala assim, Deus agindo a meu favor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs aonde? Você já viu essa palavra umas 3 vezes, já? Sim ou não? O que você quer dizer com isso, pastor? Nós precisamos nos posicionar hoje aqui. Ele não prostou? Não adorou? Agora ele está que jeito? É isso que a igreja precisa entender. Porque tem hora que a gente fica pondo tudo na conta de Deus, tem hora que a gente fica pondo tudo na conta do Satanás, e nunca é a gente. Ah, pastor, Deus não quer fazer, não. Eu orei, Deus não respondeu nada. É quando Deus cala que ele está trabalhando. Continua orando. Pastor, mas eu devo orar até quando? Até receber. Não está entendendo, irmão? Pastor, e se Deus não quiser fazer? Irmão, você está num nível de entendimento profundo. Porque mesmo ele não, que na verdade não querendo fazer, ele está agindo. Glória a Deus. Está entendendo o nível da profundidade da revelação? Mesmo Deus não querendo fazer, ele está agindo. Porque Deus, quando não quer fazer, ele está livrando. Não é verdade, irmão? Quem está entendendo? Josafá se colocou de pé e disse: ouve-me, Judá, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor seu Deus e estareis, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio nisso. Crê no Senhor e crê nos seus profetas. Quem recebe? Hoje essa palavra é profética na sua vida. Irmão, você vai vencer essa batalha só com esse entendimento que eu estou te liberando, essas chaves poderosas nessa noite. Credes no Senhor seu Deus e estareis o quê? Credes nos seus profetas e prosperareis. Quem recebe isso nessa noite em nome de Jesus? O que você quer dizer com isso, pastor? Do céu vem uma direção para a sua vida. É só você crer e se colocar de pé nessa situação. É só você crer e se posicionar nessa situação. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai, porque... Então os levitas se colocou na frente dos armados, porque essa batalha não era física, era, fala, espiritual. A nossa batalha hoje, fala comigo, é espiritual. Então os levitas, na verdade com os seus chofás, eles passam na frente dos armados e começam a cantar a majestade santa. E é assim que Deus está agindo nessa noite. Porque a nossa luta hoje não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestade, dominadores desse século, hostes espirituais da maldade. A nossa luta hoje é nas regiões espirituais. Eu não sei se você tem motivo para adorar, mas eu quero te dizer: Jó não tinha motivo nenhum para adorar e adorou, e venceu na adoração que liberou. Jó não tinha nenhum motivo para adorar aparentemente, mas adorou. E Jó, tendo adorado ao Senhor, disse: nu eu vi o mundo e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou, o Senhor deu e o Senhor tirou. Aí ele diz, ó: o Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, aleluia. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Nisso chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para os, o quê? Para a multidão, e eis que era o quê? Corpos mortos,
que jaziam em terra, e nenhum se escapou. Aí olha que interessante, depois da batalha vencida, que o inimigo lutou contra o outro inimigo, que eles se feriram um ao outro, lutaram um contra o outro, e nenhum ficou, quem é que chega? E vieram Josafá e o seu, fala, que povo é esse? Ah, não, pergunta de novo, que povo é esse? E vieram Josafá e o seu, pergunta, que povo é esse? O povo que confia, o povo que tem intimidade, o povo que prostra, o povo que adora, o povo, irmãos, que na verdade tem intimidade, o povo que tem relacionamento, o povo que tem dependência, é esse povo. Fala, eu sou esse povo. Olha que coisa forte. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não, o quê? Não podia levar. Quantos dias? E 3 dias saquearam os despojos, porque falar comigo era muito. Então coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que essa palavra esteja no seu espírito. Como vencer uma luta sem orar, na verdade, sem lutar. Entendendo, compreendendo um nível de intimidade, de entrega, de unidade, de lembrar dos feitos do Senhor. Eu quero que você coloque aí essa palavra no seu espírito, porque essa palavra tem o poder de mudar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, Deus agindo, irmãos. Deus agindo, o povo não teve que agir. Deus agindo, o povo só teve, irmãos, que receber, pegar daquilo que o Senhor conquistou, daquilo que o Senhor, na verdade, tomou por posse. Josafá pegou tanta coisa que ele não podia carregar. Durou 3 dias os despojos. Entenda isso, irmãos. Você nunca vai pedir, irmãos, aquilo que Deus possa te dar. Deus sempre vai te dar tudo aquilo, na verdade, que você nem possa pedir. O meu Deus é Deus de coisas grandes. Você nunca vai vencer Deus no dar. Você nunca vai vencer Deus na entrega. Eu nunca vou pedir para Deus, na verdade, uma coisa que Ele vai me dar. Eu sempre vou pedir, Ele sempre vai dar mais daquilo que eu pedi. Então nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que quando Deus agiu, irmão, o povo, irmão, só adorou, prostrou-se, colocou de pé. Essa é a estratégia para esses dias, se colocar de pé nesses dias. Entregar e reconhecer que Deus está no controle. E se Ele está no controle, não dá para ficar parado, de estar parado. Mas eu preciso ficar parado, confiando, mas na verdade entregando, buscando, orando, clamando, jejuando, entregando, confiando, se relacionando, tendo intimidade. Não uma intimidade para ganhar as coisas, mas uma intimidade para ter relacionamento. Não uma intimidade para resolver problemas, não, mas uma intimidade para ter relacionamento com Ele. Oh, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética para essa semana. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus propósitos, sobre os seus sonhos. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Em o nome de Jesus, que Deus possa nessa semana tomar em tuas mãos toda dificuldade, toda peleja, porque essa peleja não é vossa, é do vosso Deus. Nessa batalha não tereis que lutar. Entenda isso nessa semana. Que Deus visite a sua casa, que Deus visite o seu coração, que Deus visite a sua família, que Deus visite os seus sonhos, e que nessa semana você caminhe com Deus, vivendo uma experiência de dependência com Deus, de dependência com o Eterno, de dependência com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. E nessa semana, entenda isso, que os anjos de Deus sejam liberados sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa ter uma experiência de um cuidado de Deus sobre a sua casa, de um cuidado de Deus sobre a sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te proteja, que sobre a sua vida esteja a presença. Que Deus te esconda nessa semana debaixo do esconderijo do Altíssimo.
Que debaixo da sombra do Onipotente você possa descansar nessa semana. Que toda a pressão que o inimigo tem tentado gerar, que nessa semana cai por terra hoje. Que nessa semana seja uma semana de entender que Deus sabe cadê os seus inimigos, que Deus sabe, na verdade, o endereço, que Deus sabe e conhece o fim do vale, que Deus os encontra, que Deus é Deus, irmãos, que os encontra, que essa batalha, irmãos, eu creio nisso. Há algo que Deus, em nome de Jesus, vai sair na nossa frente. Nós precisamos saber entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, tem muitas das horas é perder as nossas forças naturais, querer fazer do nosso jeito e deixar Deus agir, querer fazer da nossa maneira, ficar aflito, angustiado, perturbado, afadigado, angustiado, depressivo, ficar ameaçado. Irmão, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Irmãos, Pai, tem muitas pessoas na igreja que não conseguem confiar no Senhor, ficar aflito, angustiado, sem saber, noites de sono perdidas. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que nessa semana você possa viver uma semana extraordinária. Que nessa semana você possa viver em nome de Jesus, com as suas mãos levantadas. Que você possa viver a vitória dessa luta que você não tem que lutar, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor que te dá a vitória.